Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que é sexta. Sexta-feira a gente debate sobre tudo que aconteceu na semana. É um dia muito bom para a gente bater um papo e conversar sobre qualquer curiosidade que você tenha. Sobre a Bíblia, sobre vida cristã, sobre política, sobre futebol, sobre sociedade. Nós debatemos tudo hoje aqui na sexta-feira. E quem faz o programa é você. Tem um questionamento, tem uma curiosidade, manda pra gente. Durante o programa, aqui na tela, nós vamos colocar os contatos para você interagir com Antenados na Geral. Facebook, Twitter, redes sociais, ou também pode ligar para cá. Como estamos ao vivo, você liga e por voz você conversa conosco aqui no Antenados na Geral. Para falar sobre os temas variados que nós temos hoje, tem muita coisa diferente de fato para debater. Eu recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Marechal Hermes. Ele também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados. André, o prazer é meu de estar aqui com você, com os nossos queridos debatedores, com os telespectadores, que ontem, aliás, hoje, um deles falou para mim, manda um alô pro pessoal da Zona Oeste, tá aí o alô pro pessoal da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas também o pessoal da região dos Lagos, para todo o Brasil que assiste a Boas Novas de televisão. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Sarça Ardente, também é pós-graduado em História de Israel e do Cristianismo, o pastor Jonas Neto. Bem-vindo. Maravilha, André. Mais uma vez estamos juntos aí. E tenho certeza que esse vai ser, como outros, né? Maravilhoso. Um debate de autoestima. É diferente, é bem eclético. Bem light, bem tranquilo, né? E tenho certeza que esse debate vai ser bem proveitoso. Não estão tranquilo hoje não, mas vai ser muito bom de fato. Também recebo ele que é pastor da comunidade profética Arca da Aliança, pastor Rodrigo Fernandes. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Prazer todo meu. Boa tarde aí aos nossos queridos amigos, pastor Rubens, pastor Jonas. E eu creio que hoje tem bastante assunto aí e a gente vai esclarecer todas as dúvidas aí do telespectador. Seja bem-vindo, então você já pode começar conosco. Qualquer pergunta, de fato. Sexta-feira acho que é o único dia que a gente pode abrir para isso. Se você tem qualquer tipo de dúvida, liga para cá. Claro que, né, bota no crivo aí antes de passar, mas pelas redes sociais você pode mandar também aqui pra gente e vou ler muitas perguntas. Deixa eu começar por uma que tá bem... Enfim, né, tá bem forte, todo mundo tá falando do tal do rolezinho, né? Que aí alguns shoppings, enfim, já tem aí liminar, que não pode deixar entrar e tudo mais. Já existe o rolezinho gospel. Em Curitiba, a Igreja Assembleia de Deus pegou a juventude, marcaram no Facebook, talvez usaram as mesmas ferramentas e maneiras que o rolezinho, enfim, normal fez, só que o intuito deles era, de alguma forma, mostrar e exemplificar a vida cristã e, de alguma forma assim, evangelizando as pessoas que estão no shopping. O que eles marcaram? 60 jovens iniciais, e aí fizeram o primeiro, já vão fazer o segundo num shopping de Curitiba. Eles entraram, foram até a praça de alimentação, abriram e leram provérbios. E ficaram mais ou menos 40 minutos, mais 60 jovens espalhados pela praça de alimentação, sem fazer barulho, sem cantar. Na verdade, os organizadores, né, os pastores de jovens da igreja, eles fizeram questão que não tivesse nenhum tipo de baderna, música, ou que tivesse voz alta. Era só abrir a Bíblia e silenciosamente ler a Bíblia para que as pessoas que estivessem passando pela praça de alimentação pudessem ver, e aquilo serviu de exemplo. Poxa, que bonito, hoje a gente, né, lendo a Bíblia aqui publicamente, e foi muito interessante. Muitos pastores e pessoas foram contra, outros foram a favor, e eu quero debater e ouvir um pouco dos pastores hoje, o que eles acham sobre, primeiramente, acho que todos vocês riram sobre toda essa questão social, vou dizer assim, desse negócio do rolezinho, que é uma questão de fato social, e essa questão versão gospel, às vezes de talvez você está aí evangelizando pessoas ao ler a Bíblia. Qual é o entendimento de vocês sobre essas duas questões? Pastor Rubens. André, o rolezinho do movimento originário, ele é um movimento social, né? Quer dizer, uma tentativa das pessoas, talvez, das periferias, dizer, olha, nós somos importantes também, tá? Os locais frequentados pelas pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas, que podem comprar. A gente quer ir aí, a gente vai aí também. A gente não vai fazer nada de ruim, mas a gente vai também. Para mostrar assim, a gente existe. Porque, afinal de contas, a pior coisa que tem é o desprezo. É alguém falar assim, olha, você não pode entrar ali, você não tem a roupa adequada, o sapato adequado, o tênis adequado, você não pode entrar. Isso é extremamente reprovável, isso não devia existir. Infelizmente, nós somos um país muito desigual, isso existe. Então, ao passo que eu sou contra a violência, e por isso que os shoppings, as autoridades se preveniam para que pessoas que aproveitassem da multidão para fazer violência, que fossem contidas, né? Agora, do rolezinho gospel.
Rolezinho gospel eu achei interessante, porque com certeza esse rolezinho gospel não vai ser violento. As autoridades não precisam se preocupar que ninguém vai praticar violência, porque, especialmente porque estão com a Bíblia na mão, a palavra de Deus. A única preocupação que eu teria, né, e eu orientaria aos jovens, é o seguinte: uma praça de alimentação é um local pago por aqueles donos de lojas, de shopping, que ali ganham os seus recursos para sobreviver, pessoas que trabalham. Se todos ocuparem aquelas mesas e não comprarem nada, o movimento vai cair, vai prejudicar aqueles lojistas e as pessoas que trabalham. Vai dar um mau testemunho para os lojistas. Esses Exatamente. clientes vêm aqui, não compram nada. Eles gastam no espaço que eu pago, tá lendo a condomínio Bíblia, mas, e tal, mas não é legal, assim, me dar prejuízo. Então, já que são 60 pessoas, por exemplo, que vão lá e se assentam lá e leem a Bíblia, acho excelente que estejam lendo a Bíblia. Mas eu sugeriria também que eles comprassem um lanche, que lanchassem lá, que também desse um retorno. Não é porque, por nada diferente de que, senão eles estarão prejudicando os donos das lojas e as pessoas que trabalham. Seria ótimo 60 pessoas juntas, lanchando e lendo a Bíblia. Que belo exemplo, que coisa linda de se ver, que coisa maravilhosa. A Bíblia ensina, é fonte de sabedoria, inspira. Eu acharia lindo, quer dizer, eu não acho que a sociedade tem que recriminar isso. São 60 pessoas que estão ali lanchando e, enquanto lancham, leem a Bíblia. E a pessoa pode ler a Bíblia em qualquer lugar. E por que não pode ler no shopping? Não é proibido. O Brasil não é um país que controla a leitura de livros, como, por exemplo, Cuba faz, né, que é ingresso de livros. Então, pode ler a Bíblia sim. Se alguém não gosta, o problema é de quem não gosta. O senhor acompanha, viu nos noticiários questão de rolezinho? O que tu acha do rolezinho gospel? Quando eu falei aqui, eu vi que vocês riram, abriram um sorriso. É inusitado, no mínimo inusitado isso. Olha, o rolezinho gospel, eu concordo. Diferentemente do outro rolezinho que o pessoal vai fazer baderna. Entendeu? O rolezinho gospel, o cara vai lá, concordo plenamente com o Dr. Rubens, que a pessoa vá, sentou numa mesa, então compre alguma coisa, porque as pessoas que trabalham ali dependem disso, né? Vamos comer, ler a Bíblia, tenho certeza que alguém vai aparecer algum desviado ali, uma pessoa querendo também ouvir uma palavra, está lendo o quê? Provérbio? Poxa, posso sentar aqui? Legal, eu acho sim, louvável sim. E quero parabenizar também, não sei se foi um organizador ou 2 organizadores, pela excelente iniciativa, né? Seria bom, pastor Rodrigo, vamos fazer um rolezinho, todo mundo na igreja também, é bom, né? Todo mundo invade a igreja e prega à noite. André, se cumpre o que diz as Escrituras no livro de Joel, né? Que Deus levantaria os jovens. E eu acho que o rolezinho tem despertado a muitos. Tem? Não simplesmente os jovens, mas eu creio também que vai ter rolezinho de todas essas faixas etárias, né? Da terceira idade. Isso é importante, né? Porque geralmente o cara classifica só do jovem, mas eu creio que Deus está levantando, está despertando uma nova geração, né? Que isso caia na mídia e que tenha uma grande repercussão positiva, não negativa. Se for para o lado positivo, cara, tem todo o meu apoio, eu creio que tem apoio de todos os líderes, e eu sou a favor, não sou contra. Eu acho isso bacana, deu uma visibilidade legal, né, porque eles pararam e ficaram 40 minutos, de repente alguém passou, né, e viu aqueles 60 jovens em silêncio, e aquilo despertou e chamou a atenção, até para aqueles que estão afastados, desviados do caminho do Senhor, e o cara olha e diz assim, caramba, eu poderia estar ali. Acho que Deus está falando comigo através dessa mensagem. Eu acho isso legal. E se comprarem lanche, acho que até os lojistas vão falar, tomara que esses crentes voltem de novo aqui para ler a Bíblia e para comprar lanche da gente. Então, agrada todo mundo. Olha, o Gustavo de Guaratiba, no Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Qual a sua pergunta, querido? Bem, fala-se muito em rolezinho, fala-se muito em black bloc, essas coisas todas. Aí esses black blocs muitas vezes são arruaceiros mesmo. A minha dúvida é, no caso de uma arruaça, de uma bagunça em que o black bloc vem agredir um policial evangélico de verdade, é lícito que ele venha revidar a agressão, ou seja, desculpe, mas descer a borracha no bagunceiro mesmo? Tá certo, obrigado aí. Gostei, Gustavo é Papa Mike, né? Gustavo é Mike. Gustavo, eu acho que você tá no dever da sua função, né? E você está ali em serviço. Que não... Independente da religião. Acho Independente da tua religião. Você é autoridade. Você é autoridade ali, e a Bíblia diz que devemos respeitar a autoridade que é também constituída pelo Senhor, por Deus. Veja só. Um policial, quando ele usa um cacetete e uma arma, não é para atacar o cidadão. Tanto que eles não andam procurando pela rua
os bons policiais, que são a maioria, com certeza, a gente não tem dúvida disso, não andam procurando cidadãos para agredir. Aquilo ali é para ele se defender. E só para a gente entender, a legítima defesa você usa o esforço necessário para defender a você ou a terceiros. Então, por exemplo, se alguém está com uma arma apontada para outra pessoa e você vê que é o risco de matar, e uma terceira pessoa matar a pessoa que está ameaçando a outra indevidamente, essa pessoa pode se defender alegando legítima defesa. Houve o crime, mas não há a punibilidade. Então, o que acontece? Uma pessoa que agride um policial, especialmente se utilizando do volume de pessoas numa manifestação, ele tem que ser contido com a força necessária. Verdade. A força que vai ser necessária está associada à força que ele vai fazer. Se ele pegar um pedaço de pau enorme, provavelmente o policial vai usar um instrumento que ele tenha para contê-lo. Se ele usar uma faca, se ele usar, por exemplo, coquetel molotov, em que ele pega algo que vai explodir e tacar fogo, o policial vai utilizar o instrumento que ele tem para conter, porque esse coquetel molotov pode incendiar o policial e pode incendiar outras pessoas, como aconteceu ontem com um jornalista. Então, o que acontece? A gente tem que ter em mente que o policial ele vai ter que usar a força necessária para conter aquele agressor, que ele é um agressor, não é um manifestante. Então a gente tem que saber discernir isso, e é lógico que o policial ele não só pode, como ele tem obrigação de fazer isso, porque é a função dele. E nós temos que saber que os policiais também são seres humanos, também têm família, e se a gente estiver aqui, que o policial tem que agir com rigor se a pessoa estiver errada. Agora, se a pessoa estiver certa, estiver agindo pacificamente, o policial não pode agredir. Isso aí também, ele não pode, ele não é pago para isso, tá certo? Agora, usa a força necessária para conter o que estiver errado, o criminoso. E foi colocado ali pelo telespectador, olha, quando uma pessoa agride um policial, porque querendo ou não, num policial ele está revestido não só de autoridade, mas existe essa questão social que você olha, você já tem um temor porque ele está vestido e ele é um policial. Uma pessoa chegar a agredir um policial é porque é humilhante. Talvez uma pessoa de bem não vai chegar em nenhum local e querer agredir um policial. Porque eu acho também, André, veja bem, se a pessoa está vestido de preto, tudo bem. Agora, a pessoa coloca uma máscara para não ser identificado, aí já está com uma péssima intenção, entendeu? E a polícia tem que agir mesmo. Porque atrás daquela máscara ali não tem uma pessoa de bem, tem uma pessoa que está ali com uma péssima imagem. Olha, os professores fizeram uma manifestação. Mostra a cara, ué. Mostraram a cara. Não, lógico. E o que é importante, embora a OAB defendeu o uso de máscaras daquela vez, a Constituição é clara. É livre a liberdade do pensamento e tal, mas é vedado o anonimato. Por que o cara vai esconder a cara? Qual o sentido você defender algo da qual é você ou não é que está defendendo? Porque você não está mostrando sua cara, a sua identidade, a sua identificação que mostra eu, cidadão, com a minha imagem, com o meu nome, eu estou defendendo isso. Se mostra a cara, é coisa de quem quer fazer coisa não ser identificado. Se a pessoa não tem coragem de mostrar a cara, não deveria ter coragem também de fazer. Isso. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, depois nós voltamos. Já que a gente está falando um pouco sobre... Ele falou, olha, um policial, mas é crente, pode revidar, pode bater e tudo mais. Falando um pouco dessa questão de ocupação de homens de Deus, de evangélicos, de crentes, temos aqui um rapaz que ele é o principal produtor dos vídeos de funk e ostentação no Brasil, e ele é crente. Quando ele foi indagado, ele falou, olha, eu sou produtor de vídeo, eles procuraram como clientes e eu fiz a gravação. Então, para a gente falar um pouco até sobre isso, sobre algumas ocupações de crentes, será que é lícito ou não uma pessoa, mesmo sendo um produtor de vídeo, filmar pessoas que ostentam dinheiro, fama, mulheres, sexo e por aí mais? Vamos rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados, na geral, ao vivo para todo o Brasil. Nós tivemos a participação do nosso irmão de Guaratiba, no Rio de Janeiro, e muitas pessoas na internet também estão mandando perguntas. A gente vai continuar conversando um pouco na linha de raciocínio do nosso telespectador, que levantou a questão, olha, um policial militar, ele é agredido, ele pode reagir batendo uma pessoa, sendo crente e tudo mais. E nós já falamos aqui sobre legítima defesa e a autoridade que, enfim, é imposta sobre esse policial. Porém, eu estendi um pouco o debate, porque até essa semana saiu muitos sites na internet, até um paradoxo interessante da gente parar para pensar. Um produtor de vídeos que é crente, tem uma empresa de produção de vídeos, porém ele produziu vídeo dos maiores funkeiros do Rio de Janeiro e do que chama hoje de funk ostentação, que manda com carrão, com ouro, com mulheres e por aí mais. Quando ele foi indagado, perguntado, vem aqui, você é crente e tudo e está fazendo
clipe de funk ostentação, fala, olha, eu já fiz clipe de música evangélica, já fiz outras coisas comerciais, e isso é um cliente a mais. Eu tenho uma produtora de vídeo, eles são meus clientes, e eu estou produzindo vídeo, não faço nada de errado com isso. O que vocês acham sobre posicionamento? De fato, existem, às vezes, empregos ou questões que talvez não convém para um crente. O que vocês acham sobre especificamente isso aqui? Depois a gente vai andando, caminhando em outras ocupações aí que eu posso lembrar. Mas ele tem um produtor de vídeo, um cara chega no cliente e fala, eu quero fazer um clipe de funk. Ele foi, produziu, editou e pronto. Ele está errado. Bom, vou citar algumas citações bíblicas. Se o teu coração não te condena, maior é Deus. Outra citação bíblica. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Nem morno, nem quente. Ou quente ou frio. Se você for morno, eu vou te vomitar na minha boca. Aí o camarada que fala isso, ele olhando para essas visões bíblicas, esses mandamentos bíblicos, o que ele acha? Ele está sendo... Tem alguma coisa a ver? Está morno ou quente? Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Se o coração não te... Se o coração dele não condena... E também é bom lembrar aquela outra, da mente cauterizada, né? Que a pessoa que já não reflete mais. Porque, na verdade, alguém que produz um funk ostentação, por esse raciocínio, poderia produzir também um filme pornô, botar toda a equipe dele para filmar, produzir. Porque é um cliente a mais. Qual o problema na visão dele? Na verdade, eu não acredito que os homens de Deus da Bíblia, que são referenciais, eu não acredito que Jesus Cristo faria isso. Então, por exemplo, Daniel, quando foi oferecido para ele... Gente, é simples demais a gente entender. Daniel, um homem genial. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Vê lá quem era Daniel, a característica. Daniel foi orar. Houve um decreto do rei. Daniel poderia ter fechado a janela. Ele orou no quarto dele, poderia ter fechado a janela. Não precisava ter deixado a janela aberta para os outros ficarem vendo ele orando lá dentro, entregá-lo para o rei e deixar o rei também em situação difícil. Daniel falou o seguinte, eu sou isso aqui, eu vou abrir a janela e vou orar. São escolhas. Daniel falou, a Bíblia diz que Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Então eu prefiro nessas horas me esforçar para seguir o que eventualmente, aquilo que vai me deixar mais seguro diante de Deus. Se alguém achar que ele participar ostensivamente de algo que desagrada a Deus, não vai, porque eu preciso de emprego, querido, se o emprego é mais importante do que a comunhão com Deus, é lógico que a escolha é minha, eu vou escolher o emprego se eu quiser. Se a comunhão com Deus for melhor do que o emprego, eu posso virar e falar, não, eu vou escolher minha comunhão com Deus, porque a Bíblia diz que os pássaros não passam fome e Deus vai deixar eu passar fome? Não vai deixar. Então escolha. Se o camarada quer fazer isso, faz. Agora, eu não acredito que isso seja a melhor escolha. Eu, por exemplo, eu evitaria o máximo. Eu me queria ficar no meio de um funk ostentação, para produzir aquilo, eu não. É pecado ou não? Eu não quero nem saber se é pecado ou se não é. Eu sei que não é uma coisa que eu faria. E ao fazer, homenagearia a Deus. Porque no meu trabalho eu também tenho que fazer o máximo para agradar o Senhor. Eu não acredito que eu estaria agradando desse jeito. André, olha só. Ele disse na reportagem que pode até viver da renda de sair. Mas eu acho que tem muito... Dentro do meio evangélico, também tem como produzir vários vídeos aí. Nós temos cantores evangélicos, cantores, produtores, muitos aí. Ele não pode simplesmente... Eu acho que, às vezes, a pessoa... Não, porque lá no mundo, lá me dá mais dinheiro, isso e aquilo. Eu acho que no meio evangélico, se a pessoa quer realmente uma mudança de vida, ela tem que deixar alguma coisa de lado. Eu, por exemplo, eu tocava na noite, toquei em vários conjuntos aí, devaneios que eu passei tudinho, e fiz uma opção. Isso aí, para mim, não dá certo. Ou à noite, eu vou tocar na noite, esses conjuntos tudo aí, ou eu vou deixar tudo isso, e eu larguei tudo isso aí, e segui a Cristo, que não tem nem comparação, entendeu? Larguei tudo isso, larguei o mundão lá, larguei os conjuntos da noite, porque tem outra visão também, que a pessoa fala, não, eu sou músico evangélico, eu vou tocar na noite. Meu amigo, ou você toca na noite, então fica na noite de uma vez, porque ou você é crente ou você não é. Eu larguei tudo isso, entanto, estou feliz da vida, graças ao meu bom Deus. André, eu vou dar um exemplo para os meus amigos aqui, meus colegas, na época da festa da ostentação, isso no tempo dos profetas. Existia um rei chamado Rei Acabe. Rei Acabe, todo ano, fazia a festa da ostentação, ostentando os ídolos, Baal e todos aqueles ídolos que ele carregou da sua esposa Jezabel. Até um dia que não passou-se um profeta frouxo, porque a maioria comia na mesa dos dois.
passou um profeta cabra macho, como diz o nordestino, e disse, lá no capítulo 17, que assim tão certo como vive o Senhor, não haveria mais chuva para acabar com aquela festa mundana. E não houve chuva 3 anos e meio. Não choveu. Até a ordem do Senhor. Até a ordem de Elias. De Elias. Ele falou isso, assim, perdão. até que eu volte. Até que eu volte. É tão interessante essa sua... até que eu volte. E quando Elias ora, e logo após acaba, destrói lá os 400 de Assério, 400 de Baal, ele imediatamente ali, ele está cortando a cabeça do mal. Eu acho que o mal ele tem que ser cortado por uma raiz. Eu acho que todas... como diz aí um provérbio mundano, o sol nasceu para todos. Eu acho que se ele tem a vocação de ser produtor, eu acho que o Senhor vai abrir portas para ele, vai chover também na vida dele, como choveu na vida de Elias. Eu acho que, querido, você tem que ter discernimento do Senhor. Eu te garanto que Deus não lhe disse isso, meu filho, pode produzir que eu estou contigo nessa. Te garanto que Deus não falou desse jeito para você. Deixa eu usar um exemplo. Imagina, só um detalhe, André, até porque Deus não falaria assim, meu filho, vai lá para esse negócio aí, porque eu não tenho uma outra alternativa por enquanto para você. Eu sou contigo, né? Aí você, por enquanto, vai lá que eu vou com você, até que eu consiga encontrar algo melhor para você. Se o Deus que você confia é a sua própria capacidade, cuidado com ela. Vamos confiar no Deus de Elias, que a coisa anda melhor. Deixa eu usar um exemplo até um pouco ridículo para fazer um contraponto e entender se a gente mantém a consistência desse discurso aqui, que, olha, não rola isso aqui. Por exemplo, porque quando a gente pensa num produtor, ele se envolve diretamente com o negócio, ele vê, ele filma, ele produz, ele finaliza e entrega o produto. Vamos imaginar, talvez um cara ele tem uma construtora, ou até ele é um chefe de obras e tudo mais, e fala assim, olha, vem aqui que eu vou fazer uma casa, né, de dança, de swing, ou um motel, e venha construir, eu vou te pagar X por mês para você ser o chefe de obras aqui desse novo empreendimento. Ele está envolvido na parte estrutural de montar um local. Você acha que mesmo assim é errado? Ele deve, não quero montar esse motel, essa casa de não sei o quê, eu vou pegar um outro emprego. Até assim você acha que ele se envolve de alguma maneira? Não, com aquilo, André, assim porque... como um produtor se envolve com o produto que ele faz, entendeu? Eu acho porque que aí, a construção, eu acho que é o seguinte, a construção, né, o camarada vai entregar no acabamento, ele não vai participar do swing, ele não vai filmar o swing que está sendo praticado dentro daquela casa. Eu acho que mas ele vai edificar a casa, né? Existe diferença... Não, quando eu fiz um debate sobre isso, eu levantei isso, porque eu falo assim, de fato próximo, não é? E aquilo eu acho que vai também... se a tua consciência não te condena, é um pouco por isso, mas olha, colocar isso aí é contraponto ou não agora, é? É arquiteto, não soubesse, André, aconteceu. E se ele não soubesse? Que seria? Não, aí tudo bem. Quem não tudo sabe, bem. não tem como. Mas minha esposa é arquiteta. Ela recebeu uma maquete, arquiteto designer. Foi um projeto, foi uma maquete para fazer. Aí, depois que fizeram, estava tudo certo. Estava fechado o negócio. Aí ela foi para casa... falou, acho que Deus não vai se agradar de eu projetar isso. Não era nem coisa imoral, não. Era outra questão. Aí, não vou fazer. Ficou um negócio até constrangedor, porque ela... Não vou fazer. Tipo assim, não era por nada que ela ia fazer. Não, mas se o cara dobrasse o preço, ela não continuaria não fazendo. Então, eu vi isso acontecendo e eu aplaudi a Marta, né, minha esposa, porque ela olhou e falou, não, para desagradar a Deus, não tem nada que eu possa fazer, que eventualmente eu possa desagradar a Deus, tem nada que pague isso. Como é que eu vou receber algo que eu sei que para fazer... Então, quer dizer, é um negócio que é a reflexão de cada um. Reflexão de cada um. As pessoas devem julgar a si mesmas e ver o quanto elas devem se esforçar para agradar a Deus. E eu não posso aqui, e nenhum de nós podemos, e não estamos sendo justiceiros, para julgar as pessoas. Eu estou tentando responder com base no que eu penso para mim. E, eventualmente, eu posso encontrar dificuldade dessa natureza e eu tenho que ter parcimônia com o meu irmão. Então, se algum irmão falar, irmão, olha só, não vou... Ó, vou citar um exemplo. Um rapaz da igreja estava tocando para um cara muito famoso aí, muito famoso. E eu fiquei chateado, porque eu falei, meu irmão, poxa, canta na mocidade comigo, na época eu era jovem. Aí eu virei para eu era cadete na AMAN, aí virei para um colega meu que se formou comigo, eu falei assim,
Poxa, tem um rapaz na igreja que toca muito bem, o teu pai é maestro da banda do exército. Tu não quer botar teu pai para conversar com ele, não? O pai dele era capitão, o pai do colega, cadete. Aí conversaram, me formei no exército e tal. Um belo dia, o exército abriu um concurso, esse rapaz passou, e toca, né, hoje é militar do exército, e já soube que já foi aplaudido, inclusive em Manaus, no teatro em Manaus. Eu soube que ele fez uma apresentação lá, que o general lá gostava muito dele, acho que ele era sargento na época, porque ele era altamente respeitado, porque o pessoal da Assembleia de Deus normalmente forma muitos bons músicos. E ele era um deles. E foi muito honrado. Ele foi chamado, chegou talvez ir algumas vezes para tocar para esse produtor musical secular importante, mas depois resolveu escolher o caminho que agradava a Deus e está muito bem. Então, querido, às vezes você tem que abrir mão. A proposta vem, a proposta de todas as formas vem, e não vem naquilo que você não precisa, vem quando você precisa, vem na sua fragilidade, vem naquilo que você quer. Então, querido, se agarrar com Deus, pedir a graça de Deus, porque às vezes dizer não é fácil, não. Por isso que Jesus foi logo falando: quem quiser virar por mim, qual a primeira coisa? Primeiro? Negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz e siga-me. Isso aí também aconteceu comigo, porque assim que eu larguei essa vida de noite, eu sou músico, larguei essa vida de noite, um cantor da mídia muito conhecido ligou lá para casa e falou assim: ô Netinho, poxa, dá para fazer um show comigo, rapaz? É 40 minutos só, não sei o quê. A minha esposa falou assim: ó, quero essa não, é laço. Quero essa não. Aí eu falei: não dá não, rapaz, eu tô na igreja agora, não sei o quê. Não, rapaz, poxa, 40 minutos só, cara. Não. Você chama outra aí, tá bom? Porque se fosse em outra situação, rapidinho, né? Mas eu fiz uma opção, né? Exatamente. Tomei a minha cruz. E é sensível. E carreguei. Mas esse assunto é muito sensível. É muito sensível, porque existem casos e casos. Só joguei um aqui só para a gente dar uma esquentada no debate de hoje. Vamos para um rápido intervalo, depois eu quero voltar. Eu quero falar um pouco sobre como o poder público encara igrejas e religiões no sentido de construir coisas, doar coisas para ela. Eu vou levantar algumas situações interessantes que aconteceram no Rio de Janeiro, em Belém do Pará, sobre poder público ou construindo ou doando algum terreno público para uma igreja religiosa. Como é que a lei vê isso e, enfim, como você trabalhar isso com isonomia, né? Porque se um ganho tem que ser para todo mundo, ou não é para ninguém ou é para todo mundo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Nesse terceiro bloco eu quero abordar duas situações assim, um pouco curiosas. A primeira, que eu acho que... Eu estava até conversando com o pastor Rubens sobre isso aqui antes do Antenados. Ele falou que já havia sido vetado, parece, essa ação aqui. Mas no Rio de Janeiro estava se pensando em investir R$1 milhão na construção de um macumbódromo ali no Alto da Boa Vista, porque de fato às vezes vão fazer suja ou queima, tudo, então eles iam separar, cercar um espaço com segurança e tudo, para que as pessoas pudessem ir lá fazer o despacho. E aí tinha até aqui a planta, enfim, a descrição de todo local, mas me parece que isso foi vetado. Mas eu quero ir um pouco além, que eu quero falar um pouco também sobre isso, mas, por exemplo, agora o Ministério Público está investigando também em Belém do Pará, que foi doado pela Prefeitura, se não me engano, pelas Forças Armadas, enfim, foi uma instituição governamental, pública, foi doado um terreno que é anexo à Basílica de Nazaré, em Belém, que é uma área muito nobre, e essa área, esse lote que foi doado para a Igreja Católica, ela é estimada em mais ou menos R$25 milhões hoje em dia. E foi dado para a Igreja Católica, como, enfim, está aqui presente, meio que as pessoas não sabem, agora o Ministério Público está investigando um pouco sobre isso. Eu queria, não sei, o pastor Rubens, eu gosto de fazer esse tipo de pergunta quando ele está aqui, porque ele tem um entendimento bom sobre essa questão da legislação disso, mas como é essa relação entre poder público e as igrejas e instituições religiosas? Pode eles doarem? Podem eles construírem para uma instituição religiosa, talvez um macumbódromo? Enfim, crente vai muito para um monte. Então, eu vou fazer um monte, vou fazer uma escada, vou botar segurança pública, vou botar iluminação pública. Até que ponto o poder público pode se envolver com questões religiosas? Eu até entendo botar policiamento, eu até entendo botar iluminação pública, porque acho que são deveres. Enfim, essas pessoas fazem parte da sociedade. Quando tem algum evento da igreja, enfim, as pessoas controlam o trânsito, tem guardas municipais e polícia militar. Mas qual é o limite disso? E aí nós vemos, às vezes, construir igrejas, nós vemos aí doar terrenos de milhões. Pode ou não pode? André, a Constituição é clara. O Estado, ele não pode, o Estado brasileiro não pode. Ele não tem religião oficial, ou seja, ele é laico, ele não pode subvencionar
as religiões, mas também não pode embaraçar o funcionamento. Então, o dinheiro público não pode ser usado para, não deve, pelo menos, se é usado, a meu ver, é usado indevidamente, não pode ser usado para financiar a construção de templos ou instalações religiosas. Não pode. Isso está errado, é um erro grave. Por quê? Porque o dinheiro é público, o dinheiro público é público, e ele, para isso, é para ser utilizado para as finalidades públicas em que a lei permite. Então, coisa pública, quais são os serviços públicos mais necessários para a sociedade? Será que a construção de uma igreja? Não é, porque a igreja não é serviço público, seja igreja ou templo de qualquer religião. Então, eu sou contra e, por exemplo... Até asfaltar a rua que a igreja vai ser construída, né? Porque aí todo mundo vai usar da rua. Não, o asfalto numa rua, se o poder público sabe que ali vai ter grande fluxo de carros, vai ter acesso, movimenta a localidade, pode fomentar o desenvolvimento, pode haver desenvolvimento econômico na região, que pode ser necessário, de repente, padarias, supermercados, enfim. Se o poder público entender que uma instalação religiosa vai gerar o desenvolvimento local, porque vai povoar outra coisa dessa natureza, é uma decisão do poder público. Não, vamos criar uma infraestrutura ali, porque ali vai beneficiar todos vão fazer uso, não a sociedade ali e vai também povoar aquela região que seria bom que fosse povoada. Então, não está certo essa questão de doação e nem de ficar focando, usando dinheiro público para a questão religiosa. Eu sou contra o uso de dinheiro público para qualquer coisa que envolva a questão religiosa. Eu não sou contra, por exemplo, se o poder público fizer uma parceria com uma entidade religiosa para socorrer a população. Então, por exemplo, há uma enchente, ou há uma epidemia de uma enfermidade, há uma instalação de uma igreja, por exemplo, ou de uma outra, de qualquer religião. Olha, ali seria um ótimo local para atender os refugiados, seria um ótimo local dos abrigados. Enfim, aí o poder público pode querer construir alguma infraestrutura ali para socorrer a população, porque a igreja também está cooperando, oferecendo a área. Agora, para construir, para beneficiar, para patrocinar ativismo religioso nas ruas, seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja qualquer coisa, eu sou contra. Porque, por exemplo, quando se bota um dinheiro público para fazer ativismo, manifestação, nós somos de tal religião, não faz sentido. Por quê? Porque no Brasil nós temos gravíssimos problemas nos hospitais públicos, nas escolas públicas. Então, como pode alguém botar dinheiro para fomentar a religião que não precisa de dinheiro, porque não existe religião pobre, se existe é porque os membros não estão cooperando, se não estão cooperando é porque não é interessante para eles, então o problema é deles, se não é interessante para eles. Agora, e deixar serviços públicos que são de pessoas de qualquer religião ou sem religião, pessoas desamparadas. Então não deve ser usado dinheiro público para financiar templo ou doação de patrimônio público. Eu sou contra isso. Tem um porém aí. E aí deixa eu tentar colocar esse porém e ver se a gente alinha esse pensamento. Eu concordo com esse pensamento também, porém, existe, aí eu não sei como também essa relação do poder público e instituições religiosas. Por exemplo, quando há uma igreja que foi construída há centenas de anos atrás e ela, de fato, é um patrimônio público, histórico da humanidade, ou, enfim, do país e tudo mais, e é o que a gente chama de tombar. Tombam um patrimônio público. Daí em diante, nós vemos muito isso. Quando se toma igrejas católicas muito antigas, quem paga a reforma e às vezes caríssimo, traz gente de fora para pintar e tudo, é o poder público. Mesmo quando aquela igreja, que é um patrimônio, que é tombado, esse patrimônio histórico, ela continua exercendo a sua frequência de culto. Segunda, terça, tem a sua missa e por aí vai. Mas quem às vezes, no nosso entender que está de fora, eu não sei como é que é também o funcionamento mais detalhado, mas, poxa, vamos fazer aqui, tem que fazer uma construção, não sei o quê. Quem paga isso para a igreja que continua fazendo culto é o poder público. Nesse caso, você tem conhecimento, pastor, quando se tomba, até onde pode o financiamento público de um local que está tendo um culto religioso de uma religião específica? Depende do que é tombado. Por exemplo, isso não é só igreja, não. Pode ser um patrimônio privado, inclusive, uma casa de uma pessoa, um prédio. Se for tombado, o que acontece? O que foi tombado? Pode ter sido tombado apenas a fachada. Então, se só foi a fachada, o poder público tem responsabilidade com aquela fachada que ele impede que seja mexido. E detalhe, se mexer, se descaracterizar, é crime. Então, é um negócio muito sério. Então, aí, por exemplo, digamos que seja só a fachada. Aí, será o particular, ou seja, a igreja, ou a instituição religiosa, ou particular, o cidadão, que vai ter que fazer uma manutenção de algo que não foi ele que fez, foi o poder público? Então, o poder público tem que arcar com os custos para fazer a manutenção daquilo que ele obrigou que fosse assim, para uma preservação da cultura histórica daquele local, do país. Agora, por exemplo, se foi... então, é da fachada. Então, internamente, o problema é de
de quem usa, pode fazer reforma à vontade desde que não destrua o que é tombado. Agora, se ele tombou tudo, todas as instalações, aí ele vai ter que também participar do processo de manutenção, que é caro, requer especialistas, requer mão de obra, materiais muito especializados, projetos muito especializados. Então, aí não é uma coisa que o poder público está patrocinando a questão religiosa. Ele está ajudando a manter aquilo que ele, poder público, disse que não pode mexer. E se o particular mexer, é até crime. Então é uma coisa muito séria, por isso o poder público tem que ajudar. Por outro, não é tão bom, não. Se quiser crescer e reformar, não pode. Não pode mexer na parte tombada, tá bom? Às vezes, por exemplo, se for só a fachada, se for só a frente, você pode mexer internamente. Aí não tem problema, tá? Agora, se for tudo, aí realmente vai ter limitações em toda a parte tombada. O Antônio de Goiânia está na linha. Tudo bem, Antônio? Tudo bom, querido? Alô, Antônio, você me ouve? Eu acho que o Antônio, a produção vai ver se ele ainda está na linha, vai jogar para cá. Não, mas foi muito interessante a gente poder esclarecer esses fatos que a gente começou a falar, da participação do poder público na questão institucional, religiosa, e muitas pessoas perguntaram de fato, enfim, qual era o nosso pensamento sobre tudo isso, e é bom a gente elucidar para todas as pessoas. O Antônio acho que não está mais na linha, então deixa eu dar continuidade aqui. Tem uma pergunta muito interessante. Estudos, e aí, enfim, né, os americanos eles gostam de fazer muito tipo de estudo e pesquisa e tudo mais. Fizeram uma até curiosa, não sei se é bom ou se é ruim, mas é no mínimo interessante. Eles fizeram um estudo de 10 anos, mais ou menos, uma fundação, e descobriram que o Facebook é mais lido do que a Bíblia. Isso fizeram dentro de um escopo dos Estados Unidos. Então, dentro de uma população onde eles relataram que 40 milhões de cristãos nos Estados Unidos leem a Bíblia diariamente e 143 milhões de pessoas acessam e ficam pelo menos mais de 5 minutos nas suas páginas de Facebook só nos Estados Unidos. Então eles levantaram o número, é até interessante ver essas pesquisas, mas enfim, o Brasil é o terceiro país que, se não me engano, que mais tem essa questão de leitura de Facebook, e de fato hoje, eu até brinco, quando eu vejo congressos de jovens, eles batem muito nessa tecla de dar uma curtida na Bíblia e tal, porque de fato hoje a internet, principalmente o Facebook, as redes sociais, é uma epidemia, principalmente no meio dos jovens. E aí eles fizeram uma pesquisa que, Facebook é mais lido do que a Bíblia. Isso chamou a atenção de todo mundo. Claro que às vezes é até normal, por se tratar de uma coisa, enfim, né, que não é ligado diretamente à religiosidade. Mas hoje vocês concordam que tem muito jovem aí que, se parasse um pouco de entrar no Face, dava para ler muita Bíblia, né? Tem sim, André. O Facebook... Antigamente era o Orkut, né? O Orkut saiu de lado, aí depois veio o Face. Sempre agora, tem a nova onda. Todo mundo agora é Face, Twitter, agora não sei Insta, o quê, agora é Insta. todo mundo. Então, isso aí, André, foi bom, mas está sendo muito ruim para a juventude. Porque não se lê mais a Bíblia. Escola dominical parece que não existe mais. As pessoas, quando chega domingo, a escola dominical fica totalmente deserta. Quando você começa a perguntar para o jovem algumas coisas, curiosidades da Bíblia, ele não sabe. Ele, tipo assim, não sei o quê. Porque hoje qualquer coisa... Calma aí que eu vou ler na minha Bíblia, não sei o quê. É Bíblia de celular, é Bíblia eletrônica, é Bíblia isso e aquilo. E às vezes coloca no Facebook lá um versículozinho. Se você perguntar, onde é que está escrito? Ele é crente de Facebook. Isso, onde é que está escrito? Não sei, só retuitei. Eu só apertei no botão falou ali, não sei o quê, mas não sabe. Não pega a Bíblia. Aí, quando você pega a Bíblia assim, vem cá, a Bíblia não tem somente uma versão, não. Tem várias versões. Ah, é? Não sabia. Então, é bom, mas, porém, se você não souber usar, a sua vida espiritual vai cair muito, muito mesmo. Porque eu tenho colegas que ficam direto no Facebook, a vida espiritual dele está caído, infelizmente. E se ele tivesse feito, ia ser outra coisa, né? Também não é culpa do Facebook, mas eu costumo dizer, André, que o Facebook é o muro das lamentações. Eita Deus! Né? Porque toda lamentação o camarada coloca ali no Facebook, né? Hoje eu estou triste. Fulano não me pagou. Eu acho que hoje, Fulano de fato, não me pagou, ótimo. Eu acho que de fato hoje o Facebook é uma ferramenta que você entra na igreja. Hoje jovem, eles estão fingindo que estão lendo a Bíblia, mas estão respondendo e-mail pelo próprio na hora do culto. Então eu acho que isso está tirando muita atenção, né? Isso só ganha, na verdade, duas pessoas. Um é o criador do Face e o outro são as
as empresas de telefonia, né? Que hoje tem aí Facebook de graça aí em várias operadoras. Então, eu acho que devemos orientar os nossos jovens aí nos congressos, na igreja, para ter mais devocional, ler mais a Bíblia e ter comunhão com Deus. Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta e fica dando a dica, tá? Sai um pouco do Facebook, eu falei isso aqui antes, sai um pouco do Facebook e bota o Face no book, aí vai dar certo, tá? Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, não tem nada, volta já já. Estamos de volta, último bloco já do Antenados de sexta-feira. A gente está falando sobre várias situações, já falamos sobre Facebook, falamos sobre construção, falamos sobre, nem lembro, mas sobre o rolezinho gospel. Dá vontade até de rir. Agora tem uma pergunta muito interessante da Patrícia, em alguns programas atrás ela fez, a gente não teve tempo de ler no Antenados, acho que foi de terça-feira. E é interessante que ela pergunta aqui, é possível que Deus castigue meus filhos por pecados que eu cometi? Então, eu cometi o pecado, mas quem vai colher esse mal serão os meus filhos. Está jogado aí. A Bíblia diz que a maldição ela acompanha até a terceira e quarta geração. A maldição só pode ser quebrada com a autorização da pessoa. Tipo assim, vou te dar um exemplo. O meu pai, ele tinha cirrose. Então, pela medicina, eu seria também uma pessoa que é hereditária, tem tendência a ser também um alcoólatra. Mas quando o pai, ele rejeita aquilo, fala assim, olha, eu rejeito isso, aquele tipo de maldição, que eu rejeitei na minha vida, fala assim, olha, eu não quero isso que aconteceu com meu pai, eu não quero isso para mim. Eu rejeito essa maldição, porque quando eu falo, eu estou rejeitando aquela maldição, não vai atingir tanto a mim como aos meus filhos, porque eu rejeitei. Porque nós vemos na Bíblia vários pecados dos pais. Davi pecou, mas veio a consequência para os filhos, né? Então, eu acho que nos dias de hoje, se a pessoa pecar, os filhos, pode passar para os filhos sim, até a terceira e quarta geração, contando que a pessoa rejeita aquele tipo de maldição. Eu rejeito essa maldição, será quebrada aqui agora essa maldição. Se a pessoa não falar, pode aceitar Jesus lá, porque geralmente quando a pessoa vai à frente, a pessoa aceita Jesus no seu coração. Não é você levantar a mão para Jesus. Você aceita no seu coração. Irmão, tem alguém aqui? Dá um sinal com a sua mão. Eu quero conhecer você. A pessoa levanta assim, nossa, eu estou aqui. Nesse momento, a pessoa tem que fazer, olha, vem cá. Repete comigo. Senhor Jesus, eu te aceito. Eu rejeito toda a maldição do passado, presente e futuro, para que aquelas maldições que estavam sobre a vida dele não atinjam seus filhos. Eu acho que a Bíblia, André, ela tem diversos exemplos, né, de enfermidade através do pecado. Nós temos lá João capítulo 5, né, o coxo, né, que estava no tanque de Betesda, e Jesus pergunta se ele quer ficar sã, e imediatamente libera, então levanta, toma a tua cama e anda, e deixa uma frase muito levantadora, que ele diz assim, olha, vá, mas não peque mais. Mas também em João capítulo 9, existia uma curiosidade dos discípulos acerca do pecado de Adão. Ele olha para os cegos e diz assim, mestre, tire agora as nossas dúvidas, quem pecou? Esse ou seus pais, para que ele ficasse assim? Jesus olha e diz assim, olha, nem ele pecou, nem os seus pais. Ele está desse jeito para que manifeste nele o poder de meu Pai. E logo em seguida, cospe, faz o lodo, né, que eu costumo dizer quando eu ministro essa mensagem, que Jesus libera a saliva, que é a palavra, o lodo representa o útero divino, porque Jó disse, nu eu nasci, e nu eu voltarei para lá, e o homem é feito pelo pó, e ele junta a matéria-prima, que é a palavra da sua boca, o pó e a água, que representa o Espírito Santo, que é a terra sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, e ali cria uma infusão, e logo em seguida o cego volta a enxergar. Agora, falando acerca da dúvida da nossa irmã Patrícia, a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. Eis que as coisas velhas
se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, a questão de doenças, como o pastor Jonas deixou aqui, citou, isso pode seguir, sim, pela questão da genética, né? A genética, que não tem, muitas das vezes, não tem nada a ver com a questão do pecado. A genética é uma coisa, o pecado é outra, né? Tem pessoas que, por exemplo, tem familiares que têm diabetes, a genética do avô, do tataravô, pode seguir e chegar até a quarta, a quinta geração, mas muitas das vezes não é que Deus gerou ninguém imperfeito, porque Deus não faz ninguém imperfeito, Deus faz todo mundo perfeito. Agora, existe a consequência, como o pastor Jonas disse aqui, Davi pecou, mas Deus não tirou do palácio a consequência, a espada. No versículo 13... inclusive, João 5, né, essa passagem, eu quero até corroborar com o pastor Rodrigo, que quando fala assim, olha, não peques mais, o versículo-chave está no 13, para que algo pior não te suceda. Mas Jesus, quando estava com 13 anos, quando for fazer a cerimonial do Bar Mitzvah, Jesus poderia curar aquele cego, ele era Deus, poderia chegar ali, olha, passou várias vezes por ele, mas não era o tempo. Olha, não peques mais. Porque da próxima vez, você não somente pode ficar paralítico, pode ficar cego, pode ficar, enfim, pode morrer. Então, esse versículo 13 é o versículo-chave, né? Eu costumo dizer, sempre para os alunos lá do seminário, que a Bíblia tem sempre os textos-chaves, né? Que nós somos chamados de as vírgulas da Bíblia. Bem, só assim para complementar, e já foi falado coisas bem interessantes pelos companheiros, sobre a questão espiritual, a Bíblia diz que o pai não levará a maldade do filho, nem o filho levará a maldade do pai. Sobre a questão do juízo final, do juízo de que Deus fará sobre o julgamento. Então, com relação a pecado, ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém, do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista das consequências do erro, o pastor Jonas lembrou que a maldição pode ir de terceira a quarta geração, está na Bíblia, mas Deus abençoa a geração do justo até 1000 gerações. Ou seja, Deus está propenso a abençoar 250 vezes mais do que permitir a consequência do dano. Agora, a consequência do dano é reversível, atenuada? Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé é algo transcendental. E o poder de Deus é algo também transcendental. Então, se alguém falar assim, não, se você fizer isso, todas as pessoas que fizerem isso vão ter as mesmas consequências, não. Vai ter consequência? Vai. Agora, a consequência qual será? Será de acordo com um conjunto de coisas que a gente não tem controle. Uma série de variáveis espirituais que depende da pessoa, do comportamento, do grau de arrependimento dela, da fé que ela tem. Então, o bom é que nós sejamos o melhor possível para que nossos filhos não sofram consequências dos atos que nós tomamos. Porque é evidente que são influenciados em suas vidas por aquilo que fazemos. Então, é importantíssimo que os pais tomem cuidado com isso. Porque, às vezes, as pessoas não pensam que estão fazendo coisas que aquilo vai refletir do ponto de vista espiritual sobre sua família e até do ponto de vista material. Não adianta, a consequência vem. E, às vezes, quem sofre as consequências não teve a culpa de ter feito o ato. Verdade. Mas, infelizmente, aquele que deveria trazer a bênção traz a maldição, que é os responsáveis pela família. Isso é muito sério. Lembrando também, André, que o crente, pastor frisou bem aqui, o crente não vai ser julgado pelo pecado. O cristão vai ser julgado pelas obras. Isso então, salvo. Isso não, salvo. O cristão. O salvo. Isso, o salvo vai ter o galardão pelas obras. Porque não é pelo pecado. Não, é pelas obras. Pelas obras. De galardão, o salvo. Isso, e o salvo. Porque a pessoa acha que, não, é porque eu pequei, Deus vai me julgar pelo pecado. Negativo. Você se converteu. Ou está salvo ou não está? Meu amigo, pode ter certeza, tu vai ser julgado. Aí vem o julgamento de Cristo, porque vai ter dois tipos de julgamento. Julgamento de Cristo e julgamento do grande trono branco, que é o julgamento de Deus. Então, o julgamento de Cristo, com certeza, se você fez coisas boas, vai receber uma coroa de ouro. Se você fez coisas ruins, vai ser uma coroa de lata, bem velhinha lá, né? Se é que vai receber coroa. Não, estou brincando. Todo mundo vai receber galardão. Nosso Deus também é misericordioso e cheio de graça. A gente fez um debate até essa semana sobre graça maravilhoso. Depois você pode até ver na internet. Se você não teve chance, bota lá Antenados, bota Graça. Eu acho um dos melhores debates que eu já participei em todos os tempos no Antenados na geral, vale muito a pena. Só para a gente terminar, nós temos aí 5 minutos, vamos falar um pouco sobre MMA.
Deixa eu ver a reação de todo mundo quando eu falei MMA. Eu gosto, é uma onda, todo mundo, Anderson Silva quebrou a pé, todo mundo está sabendo, e virou a segunda, talvez, paixão nacional, porque temos muitos brasileiros lutando por títulos e por aí vai. Porém, também traz muita polêmica, porque muitos pastores e líderes são contrários, acho que é muito violento, já partindo do pressuposto que ainda não é considerado um esporte, é uma luta, e por aí vai e tal. E nessa semana se houve um debate também na internet muito forte, enfim, grandes sites evangélicos falando um pouco de grandes líderes se posicionando, falando que o MMA não é compatível com os valores cristãos. Isso é muito forte. Então, tipo, se você gosta, você está se incompatibilizando com a Bíblia ou com os valores cristãos. Qual a visão de vocês sobre o MMA? André, e a pergunta... Eu amo! A pergunta chegou na hora certa. Porque, assim, inclusive, hoje eu estou aqui com o amigo Serginho da Pastelaria, está aí comigo, é um empresário que investe aí em alguns grandes lutadores, lá o Rodrigo Dan está ali comigo. Sim. E estaria hoje aqui com a gente também o Josué Destaque, que é o treinador dessa galera, desses campeões, né? Agora o Jacaré, essa turma. Inclusive, estou fazendo uma parceria. Estou fazendo uma parceria com eles, né? Inclusive, daqui a gente sai, vai lá para a X-Gym para fazer uma parceria. No meu ponto de vista, eu acho que é um esporte, né? Como antigamente existia os esportes, né, que isso já vem desde os antepassados em Roma, né, tinha aquele esporte lá dos leões, jogava o cara e o pessoal investia para ver a pessoa ser destruído e tal. Desde o tempo de Paulo já existia já essa questão aí desses tipo de esporte. O MMA hoje, né, nós temos aí os atletas de Cristo, porque essa galera que eu te falei aqui são os atletas de Cristo. Tem um projeto que a gente está levantando em Guaratiba, que parece que começa em março, né, que é combatendo o crack e a droga através do esporte. Então, hoje o MMA é um atrativo para o jovem. Quando você fala, olha, cara, a gente vai fazer um projeto aí do MMA, vai estar vindo aí o Anderson, a galera, e todo mundo quer participar. Então, a gente acaba tirando algumas pessoas, né, do vício, do crack. E, então, na verdade, a luta, MMA, luta e disciplina. Ninguém está fazendo luta em academia para brigar com ninguém. Eu sou a favor. Quando acaba-se a luta ali, todo mundo volta a ser amigo. Aquilo ali é só uma disputa de um cinturão, existe um troféu. Paulo já dizia isso, né, dos corredores. Então, ali é um troféu e vence o melhor, né? Antigamente, Davi ia para a luta, então vencia o melhor, né? Então, Davi ele sempre foi um grande lutador, foi um grande pugilista, derrubou o gigante, né? E recebeu lá o cinturão, arrancou a cabeça do gigante. Claro, evidente que o MMA não é desse jeito. E levantou e disse assim, olha, nós servimos ao Deus vivo, Deus de Israel. Então, eu sou a favor ao MMA, estou sendo parceiro dessa galera. Maravilha. E toma aí para abrir a você aí, pastores, se quiser fazer parceria conosco, a gente está aí atendendo vocês também, para tirar essa galera aí da comunidade, dessa periferia aí da droga, e investindo neles com disciplina, amor, atenção e com a palavra de Deus. Que é uma coisa muito interessante. Alguns não podem gostar, talvez por ser violento e tudo, mas de fato, o que eu vejo ser feito através do MMA na questão social, é um negócio tremendo que talvez nunca antes visto por outro esporte. É um negócio avassalador. De fato, eu conheço grandes projetos que trabalham diretamente com o MMA e, assim, a penetração que isso tem no coração, principalmente de criança, é um negócio de maluco. Então, temos também que entender todo o lado social e da disciplina. A gente vê aquela luta tudo, mas existem regras, existe disciplina e eles treinam para aquilo também. Oração, não é uma briga. Antes Os caras luta, aguentam pancada. Antes da luta, todos oram, leiam a palavra e depois... E está acabando já, não sei se vai dar para falar essa coisa interessante, pastor João. Está subindo os créditos. Uma coisa interessante é que o seguinte, as pessoas, antes do MMA surgir, achavam que o boxe era perigoso. O boxe era violento, tudo. Mas o Foreman, ele era pastor. O Holyfield é crentão. Pastor também. E ainda foi mordido na orelha. Ainda foi mordido na orelha, né? Mas, professor, obrigado. O tema acabou rápido, sexta-feira. Um abraço pouco assim. Repetindo, obrigado pela participação de cada um de vocês, tá bom? Serginho da Pastelaria. E até a próxima Antenados em Geral. Tchau, tchau. Fechou.